Povo de Deus, bom dia para todos. Hoje é quinta-feira, 1º de agosto de 2024 e nós aqui estamos nesse dia para estudar sobre a vida de Jacó e como iniciou as 12 tribos de Israel, como elas foram boladas, e está com a carne, como foi que Jacó tiveram todos aqueles filhos, 12 tribos, né? Aí foram 12 filhos dele, aí Deus fez 12 tribos, e uma delas é essa que entra sempre na nossa mente, que é a tribo de Levi, nas quais não receberam a terra lá onde eles saíram do Egito, para a terra que Deus os enviou. E a tribo de Levi não recebeu as terras, e as outras 11 tribos receberam. E aí é onde está todo esse problema do dízimo, que está falando para as que receberam as terras de graça, doar os alimentos, 10% de tudo aquilo que ele fazia, para a tribo de Levi e para ajudar os órfãos, viúvos e necessitados. E aí ele pega aquilo ali e põe para o nosso dia, para ficar esse fardo pesado, essa carnificina que está aí hoje. E o pior, dizendo que Deus vai soltar o diabo em cima da gente, sendo que Deus não está soltando no ímpio, nem num matador, criminoso, político ladrão, enfim, a Bíblia não menciona isso, né? Mas vai soltar na gente, não, aqueles devoradores, aquilo que Deus está falando lá em Malaquias 3, é justamente a praga gafanhoto, lagarta e tudo mais que come as plantações, e Deus iria prender eles para que não comesse as lavouras, os feijão, o milho e tudo daquele povo que doavam com amor para a tribo de Levi que não ganhou terra. Então esse era o significado de Malaquias, o livro de Malaquias, referente aos dízimos. Agora, claro que nós temos uma passagem lá no Novo Testamento, e Paulo diz que tudo que tu for fazer, tu faz com alegria no coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Por exemplo, eles te obrigam a dar 10%, constatando que tu está roubando a Deus e tudo mais, as alegações deles são essas. E com as ofertas e tudo mais, vamos supor, se tu recebe um salário, aí vai chegar nos R$ 200. Aí tu não pode dar isso. Aí tu pode dar 50, tu e a tua família pode dar 50. Pronto, aí Paulo diz que dá com alegria do coração, dá o que pode, sem peso, sem fardo e sem dor na consciência de que Deus vai nos matar. Aí se Deus for nos matar por isso, então nós estamos num sério risco, porque os ímpios não pagam, então ele já deve estar tudo morto, né? E nós que não puder fazer isso, ou então está doente, está na cadeia, enfim, praticamente estamos tudo mortos. E não é isso que a palavra de Deus fala, porque Deus não precisa do nosso dinheiro nem das nossas coisas materiais, uma vez que é Ele que já nos dá. E glórias a Deus por isso. E aqui nós vamos estudar sobre os filhos de Jacó e como tudo se iniciou. As 12 tribos de Israel, que é essa aí que termina lá em Malaquias, a bagaceira para cima de todos nós hoje no nosso dia. Bom, e Abraão teve dois filhos, Abraão teve 2 filhos, Esaú, que foi com a serva Agar, que a Sara mandou ele lá, ele teve, e também teve o filho da promessa, que foi Isaac, com a Sara, que era sua esposa, e Abraão, seu esposo. Bom, e aí os dois brigaram por causa da primogenitura e tal, e o pai queria abençoar. Bom, isso já não é Abraão, já estou falando de Isaac, né? Também teve 2 filhos. Na verdade, o de Abraão foi Ismael e Isaac. Já o de Isaac foi Esaú e Jacó, para a gente ficar. E essa luta entre eles dois, a briga foi por causa de um guisado, foi por causa da primogenitura e tudo mais. E aí a mãe dele amava muito Jacó e o pai amava muito Esaú, porque foi o primeiro. Aí a mãe mandou ele lá para casa do irmão dela, lá para outro, nos interior, lá no fim do mundo para lá.
Aí se acertou com o pai, aqui, Isaac manda Jacó a Padã Arã. Então, e aqui Isaac, na verdade, Isaac mandou Jacó e ele foi-se embora, porque o irmão dele ficou tão triste que disse que ia, quando o pai já estava na velhice, já estava até meio cego na visão, não via mais nada, a idade já. Aí ele disse que quando o pai morresse e descansasse, ele ia matar Jacó para tomar toda a vingança daquele momento, aquele momento, segundo ele, pesaroso para ele para lá, né? Então enviaram Jacó para outro lugar e Jacó foi parar, eu creio que foi aqui, aleluia, glórias a Deus, na mão de Labão, que era, eu acho que irmão da mãe dele para lá, né? Jacó chega ao porto de Arã, a coluna de Betel, a visão de Jacó. Jacó encontra Raquel. Bom, e Labão era o pai que era irmão, parece que da mãe de Jacó, a Rebeca, se não me falha, que era esposa de Isaac, né? Então, e aí Jacó encontra com a Raquel. Bom, tudo coisa de Deus, né? Pediu para se viesse uma pessoa lá, para tirar água e tudo mais com canta, ele beber e tudo mais. Enfim, aquela era a mulher de Deus escolhida na vida dele. Então, quem foi para lá foi Raquel. Essa aqui, as mulheres de por aí, quando diz que é pastora na Bíblia, aí elas alegam Raquel, não, mas só que, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Quando se fala em Raquel, pastora, que Jacó encontrou ela ali, mas era pastora de ovelha, ela estava pastoreando ovelha, olhando as ovelhas, e é esse tipo de pastora, e não dominar os homens na igreja, tá bom? Não é isso aí, não. É ovelha, pastora de ovelha, que nem era o rei Davi e muito mais, pastor de ovelha. Ovelha animais, tá bom? Ovelha animais. Nós somos considerados ovelha, mas ovelha de Jesus Cristo remido, né? É diferente, mas só que ela era pastora de ovelha, os animais, aquela ovelha, cabrito, bode, tudo aquilo ali, ela é pastora daquilo ali, tá bom? Que fique bem claro, e louvado seja Deus, que fique bem claro, aleluia, glórias a Deus, porque tem muitos que, até uma mulher ontem, ela disse, falando que não existe cargo pastoral, disse que existe sim, porque a Raquel foi pastora, eu fui lá e disse a ela que a Raquel não era pastora de igreja, liderando igreja e homens, porque Deus não aceita isso, mas era de animais, ovelha, animais literais. Agora a mulher pode ser cantora, missionária, ela pode até pregar na igreja, mas não para ficar como cabeça na igreja ali no púlpito, dominando os homens, dominando tudo, e Deus não quer que elas façam isso, e ainda mais ainda de assim, porque foi através dela que veio a queda, e o homem veio depois a queda, e foi a mulher que caiu, e por isso Deus deixa ela fazer tudo na igreja, menos ser pastora, para ser a cabeça. Digamos que você vai para a sua igreja e lá a cabeça lá, a pastora, é uma mulher. Digamos que você vai para o templo, um templo grande aí, eu não sei onde vocês andam, lá o cabeça lá, a profeta lá, a apóstola lá, aquela se titula de tudo aí, é uma mulher. Então, Deus não aceita isso e não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Deus deixou esse cargo para o homem. Mas a mulher pode cantar, a mulher pode evangelizar, a mulher pode pregar, pode fazer tudo, menos ser cabeça, líder e liderar os homens, tá bom? Deus não deixou. E glórias a Deus por isso, glórias a Deus. Bom, e aqui está a Raquel, se encontrou com Isaac, com Jacó, perdão. E aí eles foram lá para Labão, sobre o dele e tudo mais, comerem aquelas coisas todas, aquela festa, porque era família e sangue do mesmo sangue. E aí Jacó amou até a alma Raquel. Só que ele disse, como é que eu faço para ter a Raquel, minha esposa, a mulher da minha vida e tudo mais. Aí o sogro dele disse, bom, você quiser, você trabalha um tempo comigo e aí eu darei ela a sua mão, porque naqueles tempos era assim. Então ele trabalhou 7 anos para pegar a Raquel. Aí quando terminou os 7 anos, ao sogro dele deu a mais velha, que era a Léia, que na tradição dele lá, primeiro casava as filhas mais velha, a primogênita, para depois casar as outras. Aí deu a Léia. Aí Jacó ficou triste porque me enganaste, não, porque primeiro você sabe que casa logo as primogênitas para depois ser as demais. E aí ele trabalhou mais 14 anos, aí foi quando recebeu a Raquel, ou seja, ele trabalhou 14 anos para pegar as 2 esposas. E mesmo assim ainda foi bom para ele, né? Porque ele ficou com 2, né? E eu hoje que não tenho nada. Aí para mim então ele lascou, aí para mim lascou, porque eu não tenho nada, né? E tem mais essa, não é trabalhar
que nem um escravo, que nem a gente trabalha aqui batendo ponto, e você fica 14 anos e quando sai não tem nada não, tá bom, meu irmão? Ele trabalhava, mas ele conseguia ter gado, ovelha e tudo mais, tudo isso, tá bom? Não era que nem hoje não, né? É diferente, né? Ainda mais que era sogro dele, era irmão, tudo da família dele. Bom, e aí Jacó se casou com essas duas mulheres. Aí Labão engana Jacó e você tem que ir pulando para ver a parte que você vai, né? E aí Jacó, aqui no capítulo 30 vai dizer, Jacó casa com Raquel, o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Porque ele teve os 12 filhos, parece que o último foi Benjamim, assim foi. O penúltimo foi José, aquele governador lá do Egito, e o último foi o Benjamim, o mais novinho, que o pai também amava muito, né? Então, aí a Leia, a primeira esposa, ela conseguia ter filho naturalmente. Ele ia lá, tome, ela engravidava. Já a Raquel, Deus prendeu a madre, prendeu tudo dela para lá, ela não conseguia, era estéril, né? Que nem a Sara, né? Ficou a vida toda estéril, né? E aí a Leia começou a ter filho, né? Aí a Leia começou a ter filho, aí vai dizer aqui que ela teve louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aqui, aí concebeu Leia e teve um filho e chamou seu nome Rubem, que foi o primogênito dele, foi Rubem, né? Rubem. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, por quanto o Senhor ouviu que era aborrecida, me deu também, este chamou o seu nome Simeão. Bom, aqui a Bíblia está falando resumido, mas claro que teve um período de tempo, por exemplo, 9 meses, um ano, de um para outro, e até um pouco mais, eu não sei, mas a Bíblia só está resumindo em tudo ali, né? Aí depois que ela teve Simeão e concebeu mais uma vez, teve outro filho, dizendo, agora esta vez ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos eu tenho dado. E aí chamou esse aí, pronto, é isso aí que é a nossa pedra no sapato, que é Levi, né? Que é da tipo de Levi, que é sobre esses dízimos aí que tanto nos persegue, né? E concebeu outra vez ela, tendo o 4º filho, dizendo, esta vez louvarei o Senhor, pois chamou seu nome Judá, e cessou de ter filho. Bom, ela teve os 4 filhos e cessou. Vendo, pois, Raquel, né, que ela é estéril, não, Deus fechou a madre dela, aí com inveja, ciúme, aquelas coisas todas lá, ciúme, né, que a irmã estava tendo, não teve, aí ela pegou, aqui Raquel, inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Aí Jacó brigando com ela, dizendo que eu sou agora no lugar de Deus, eu sou Deus agora para fazer isso. E aí, ela, mais adiante, ela disse, então, ela tem uma serva dela para lá, ela disse, pega a minha serva, que é Bila, o nome dela, né? Entra com ela lá no quarto e toma aí, e gera filho com ela aí. Aí era sério nisso, então, teve boa coisa, né? Ele teve 4, né? Fora as outras, né? 4 que é a Raquel e a Leia, e as 2 concubinas, porque ó, só nisso aqui, coisa boa, hein? 4 coisa boa para escolher, coisa boa, cara, né? E eu que estou escolhendo a mente, só a mente agora, estou com a mente agora. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, né? Bom, e então, assim lhe deu a Bíblia sua serva mulher, Jacó entrou com ela, entrou, mas claro que ela entrou dentro do quarto e transaram, né? Que não tem quanto meio, né? É estranho, é bem estranho, mas foi assim que acontecia, né? E concebeu Bila, aí deu um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu minha voz e me deu um filho, pois chamou o nome dele de Dan. Então, para você ver, né? O filho foi da serva, mas quem mandava era Raquel. Então, quer dizer, aí o filho ficou para Raquel, como se fosse ela que tivesse feito. Então, é uma coisa tão estranha, né? Que você não entende, né? E aí a Bila também de novo foi lá para o quarto mais Jacó. Mas Jacó era assim mesmo, tá bom? Foi mais Jacó para lá e teve o 2º filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã também, venci, chamou seu nome Naphtali, aí já são 6, já são 6, a metade da tribo de Israel, né? E vendo, pois, Leia que cessava de gerar filho, ou seja,
Deus também trancou ela mais uma vez, ela não estava tendo mais. Aí ela pegou a serva dela por nome de Zilpa, serva de Léa. Vendo, pois, Léa que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó para mulher, e deu Zilpa, a serva de Léa, um filho a Jacó. Então disse Léa, vem uma turba, chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léa, um segundo filho a Jacó. Então disse Léa, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome de Azer. Impressionante, né, meu irmão, que as coisas de Deus, né? Deus chamou lá 12 em Jesus Cristo, 12 apóstolos e eram homens, né? Poderia até ter uma mulher ali ou duas no meio, né? Bom, é impressionante, né? E os filhos de Jacó deveria também ter vindo ali duas, três mulheres no meio, mas não veio, tudo homem, só homem, né? Impressionante o poder de Deus e a vontade de Deus, né? Deus ficou tão chateado com a queda da mulher lá no Éden que deixou ela fazer tudo na igreja agora, mas não quer mais nem que ela seja cabeça de nada, né? Aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, né? Essa é a verdade, né? E o Rubem, o filho de Léa, achou mandágua e tudo mais, tudo mais. Aí ela disse, e já pouco que haja tomado meu marido, tomarás também as mandáguas do meu filho. Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandáguas do teu filho. Vindo por Jacó à tarde do campo, saiu-lhe a Léa ao encontro e disse, te aluguei com as mandáguas do meu filho, e deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Léa e concebeu um quinto filho dela mesmo, né, com mais dois da empregada lá, 7, né? Então disse Léa, disse, Deus tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E Léa concebeu outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e tarará, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. Bom, na verdade ele teve uma filha ali naquele meio, mas só que Deus não escolheu para as 12 tribos, Deus escolheu só os homens, né? Porque ela teve também uma filha aqui, a Diná, que foi lá onde aquele rapaz estrupou ela e tudo mais, desonrou. E houve aquela matança a todos os filhos de Jacó, Rubem e Levi, parece, se não me falhe. Parece que não me falhe. Foram lá e mataram todos eles à espada por causa da desonra que fizeram com a irmã dele. Mataram o pai do rapaz, tudo para lá, né? Por causa da desonra. Então teve essa filha também de Diná. E lembrou Deus de Raquel e abriu a sua mata e tudo mais. E ela trouxe o filho que ia. Esse José que foi governador do Egito. Aí esse, depois de tudo já acontecido, toda aquela perseguição e tudo mais, esse José, Deus abençoou ela, que foi um dos homens grandiosos também na Bíblia Sagrada. Bom, e para fechar, né, ela aqui, e teve José, disse a Jacó, bom, deixa-me ir, tal. Mas aí ela teve também um outro filho que é para completar as 12 tribos, que o nome dele se chamou o mais novinho. Naquelas caminhadas todas. Nós não vamos ler tudo aqui porque é muito grandioso. Então, eles foi aí nessa bagunça. Bom, entre serva, entre mulheres e tudo mais, foi onde surgiu essas 12 tribos. Claro que ele teve filhas mulheres também, mas só que Deus não escolheu para esse propósito, só escolheu homens para formar as 12 tribos de Israel, nas quais nós temos hoje no nosso conhecimento, fazendo alusão aos 12 apóstolos de Jesus Cristo que vinha milhares de anos depois. E aí Deus formou essas 12 tribos, 12 nações, né?
e ali eles começaram a gerar filhos, a gerar família e tudo mais, e ali já não era mais o filho só. Inclusive Jacó tinha até uma concubina, se não me falha aqui, e o Rubem, o filho dele, o mais velho, parece, pegou ela e deitou lá, sei lá, alguma coisa, traiu ele para lá, enfim, naquela confusão toda, os filhos dele começou também a ter os seus filhos e tudo mais, e foi gerando as tribos e separando cada uma e nominando cada uma, por exemplo, Rubem, Levi, Judá, Issacar, Azé, enfim, e todo Benjamim, que foi o último, parece o mais pequeno de tudo, o mais novo, enfim, formando as 12 tribos de Israel, nas quais nós temos hoje que uma delas é a tribo de Levi, essa de lá de Malaquias, capítulo 13, claro que já estava bem grande, imensa, porque isso foi no tempo de Jacó em Gênesis, mas Malaquias já está perto lá do Novo Testamento, e aí a palavra de Deus diz que se passou 400 anos essa caminhada da saída do Egito até chegar na Terra Prometida, até o sofrimento dele, Deus ouvindo tudo, uns 400 anos. Enfim, termina em Malaquias sendo 12 tribos. 11 receberam terras de graça de Deus. Digamos que aqui as terras e as 11 receberam as terras. E só uma que não recebeu, que foi a tribo de Levi. E essa tribo de Levi, ela foi separada apenas para adoração, que nem a gente está aqui, né? Eu, você e todos nós. Para pregar, para louvar, para adorar e levar todo aquele povo diante de Deus. E aí elas não receberam os terras, e aí foi quando Deus disse às outras 11 que vocês que receberam aí as terras, tudo de graça aí, terra grande, não estão falando terrinha pequena não, porque não era coisa pequena, mas são terras imensas que se perdiam nos olhos, né? Então, vocês, quando tudo que plantar aí, ou criar, seja animal que for, 10% para doar para a tribo de Levi, para que não só a tribo de Levi tenha os seus mantimentos também, e assim também ajudar os órfãos, a viúva e o necessitado. Mas só que, se você for ler o livro de Malaquias corretamente como deve, ali não está falando em dinheiro, nem em cartão, nem em chip, nem nada. E olha que já tem dinheiro, porque se você for lá para Abraão, ele comprou um terreno lá para enterrar Sara, se não me falha, lá no campo para lá, e ele pesou não sei quantos quilos de prata e ouro para lá, então não deixa de ser dinheiro, e era assim a movimentação deles na época. Então, meus amados irmãos, ali se refere a alimentos, a feijão, a cana, digamos assim, milho, uva e tudo que a pessoa plantava, além de galinha, ovelha, bois e tudo mais, tudo que aquelas pessoas faziam ali, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, bendito e eterno, bendito o nome do Senhor, honroso o nome do Senhor, toda honra o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, ali está se referindo a mantimento, às alimentações e muito mais, que eles doavam. Digamos que a tribo de Levi tem um lugar dela lá, que tem um galpão imenso, bem grande, né, deles para lá, e ali ele ficava estocando aqueles negócios, tinha uns curral para lá, onde ele botava os animais que ele ganhava e tudo mais, enfim, era 10, as pessoas ficavam com 90% de tudo aquilo que ela plantava, e os 10% ela doava. Mas me diz uma coisa, para quem ganhou as terras de graça, isso não era nada, né? Agora, vindo para o nosso dia, aí você sai do livro de Malaquias, termina o Velho Testamento e vem para o Novo, Mateus, que ainda é no tempo da lei. Na verdade, o Novo Testamento, a graça, ela vem validar mesmo, é lá em Atos, por ali, que começa fora da lei e fora das coisas de Israel, para nós, os gentios. Então, aí se você for para Mateus, digamos assim, para frente, para cima,
você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que nós não ganhamos terra de Deus. Bom, isso eu estou falando literal, né? Tipo assim, a gente ganha saúde, pronto. Deus dá saúde, a gente vai trabalhar a vida todinha. A gente compra Minha Casa e Minha Vida dos governos aí. A gente vai passar a vida todinha pagando, então a gente não ganhou, a gente está trabalhando para a terra, diferente, né? Agora no caso dele, né, eles tiveram, então a gente não teve terra de Deus, a gente não teve sítio de Deus, nem nada que nele fizeram com aqueles povos lá com a sua mão direto fazendo aquilo. Então aquele dízimo não é para a gente, tá bom, meu irmão? Agora, o que é para a gente é aquele que Paulo diz, Pedro até falou, se você puder, dizime, né? Agora faça o que você puder, o que o seu coração puder. Agora não é para amaldiçoar o seu irmão não, tá bom, meu irmão? Não é para dizer que ele vai ficar espraguejado, excomungado ou deteriorado se ele não der, porque imagina, por exemplo, ele está desempregado, está passando por uma situação difícil, aí ele fica recebendo todas aquelas coisas pesadas ali, é triste, né, meu irmão? Então, você faz com o seu seu coração, a alegria do seu coração, a satisfação do seu coração, a obediência do seu coração dentro de Deus, aí você faz o seu coração mandar, porque a sua condição estiver livre, né? Por exemplo, eu recebo só um salário, né? Para pagar aluguel, para tudo. Então, você sabe que se a pessoa pagar aluguel, se a pessoa pagar aluguel, você recebe salário, é só para tudo isso, para tudo isso. Então, não vai sobrar R$ 200 nem 300 para você dar de dízimo. E Deus não vai dizer, não, te vira aí, eu quero o meu dízimo, não, que isso é mentira do falso profeta, tá bom, meu irmão? Então, aí sobra, às vezes, R$ 40, 30, 50, vamos supor assim, né? E olhe lá, eu tô dizendo assim, mas olhe lá, né, meu irmão? Ó, eu só sobrou 40 aqui, ó. Aí você vai lá e doa, né? Pronto, entrega na mão de Deus e outro vai e doa 40, outro dá 100, outro dá 1000 e dá aquilo que a pessoa pode dar, né? Então, agora vejo os donos das igrejas aí, pastor e político e tudo. Agora venha para dentro da Bíblia Sagrada que eu vou fazer um estudo sobre isso também, que é pesado também. Você vai ver, nenhum deles teve rede de igreja, nem rede de curso de dominical, nem rede de faculdade, nem nada. Isso foi no nosso dia aí, que inventaram isso aí, ó. Mas não tinha aqui, não tinha, né? Jesus nunca teve rede de igreja mundial, Jesus Cristo, não. Nunca teve rede de igreja mundial do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do João Batista, não. Nunca teve nada disso. E o pior, né? Nem teve nem de Daniel, nem Isaías, nem de ninguém, nem de Abraão, nem de ninguém. Então, isso que está aí no mundo não é a de Deus não, tá bom, meu irmão? É a dos homens, são os preceitos dos homens e são bolados para o sistema, para uns ganhar mais, outros ir para os Estados Unidos e para o mundo todo viajar. E você, o que você ganha, o que é o sol quente no lama e do pregar na rua, é o que eu ganho, pelo menos é o que eu estou ganhando aqui na terra, né? Ontem, se não me falha, foi ontem, parece, eu saí para a rua cantar, evangelizar, gritar, cantar. Então, o que eu ganho é sol quente na rua, na cara, o dia todinho fazendo isso, então. Mas só que tem irmão aí, tem pastor e tem cantor. Sempre o diabo faz algo para interferir, é com mensagem, é com ligação, é com tudo. Sendo que você sabe que não é nada para você, não é coisa nenhuma para você, é só o diabo para atrapalhar o nosso raciocínio e roubar o que nós estamos falando dentro da palavra de Deus. Aí o passarinho ali, o diabo matou tudo do meu viveiro lá atrás. Eu tenho um viveiro bem grande que nessa parede aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pronto, tem um viveiro bem grande aqui, ó. E nessa parede atrás bem grande. Aí tem a calopsita, tem a periquita, tem a agapone, tem tudo lá dentro. Eu todo dia cuidando, a maior alegria da minha vida, né? Aí o diabo com raiva, com inveja, matou tudinho, não deixou um. Aí eu fui, mudei, fui em outro lugar, matava lá. Aí eu fui, mudei, fui perto da porta da cozinha, outro matou também, não deixou nada, matou tudo. Só deixou o viveiro lá seco, então. Aí agora eu fiz um pezinho de madeira grandinho, que eu vou colocar um casal de calopsita e já coloquei
tinha colocado 2 periquitos fêmeas e ontem eu trouxe 2 machos para deixar o casalzinho certinho. Então, aí de manhã talvez ele nem canta aí, nem canta, né? Então, mas agora ele está cantando direto sem parar, então pode ser até o próprio diabo que é para atrapalhar também, tá bom, meu irmão? Então, tudo isso faz parte, tudo isso faz parte do sistema satânico. Aí onde estava aqui a maior bagunçaria, o vídeo da evangelização, aí o estádio de futebol que tem aqui em Maceió, que é o estádio Repelé, que é o maior de todo no estado. Tava lá a rua do Repelé, agora estão fechando, meu irmão. Estão botando até negócio que nem porta também de alumínio, bem grande. Aí fica aquela porta bem grande que ninguém passa mais. Até as pistas estão fechando, olha só, meu irmão. Eu não sei que jogo satânico teve aí, eu não sei se foi o jogo do CSA ou do CRB, ou então era o diabo que ia entrar lá e fechar a rua para ninguém ver. Ou sei que a rua estava tudo fechada de portão, olha só, meu irmão. Portão bem grande de alumínio. Eu digo, oxe, eu te estranhei, porque eu nunca tinha visto aquilo ali, né? Eu passo, tá sempre aberto, tem jogo e tudo, mas tá sempre aberto. Mas não, agora tá fechado, todo no alumínio, né? E as lombadas, eles fizeram 3 ali. Aí agora, toda vez que eu passava lá, eles fizeram assim, que nem em pé. Aí eu não tava passando mais, todas as 3, de um canto. E o pior que, numa esquina, na outra esquina e na outra, ou seja, as 3 passagens, eu fiquei sem passar. Eu só passava se eu pedisse esmola a alguém para poder passar na cadeira de roda, né? Aí eu amaldiçoei o engenheiro, o prefeito e todos eles que fizeram aquilo ali. Aí ontem eu vinha, aí tava fechado lá, a rua lá, cheia de portão de alumínio bem grande do estádio de futebol. Agora tá fechando até as pistas da rua, impressionante. Agora tá assim, dando mundo, né? Mas só que eu vim por essas lombadas, eu digo, não, é o jeito de eu ir por ali para pedir esmola mesmo, alguém ali para poder passar. Aí eles botaram uma capinha de asfaltozinho lá na lombada. Aí eu passei sozinho, aí eu já abri, eu já até tirei a maldição de uma, né, Pâncio? Eu já tirei a maldição daqui, né? Aí quando eu olhei as outras 3 lá, que eu cheguei na esquina, ele colocaram também a capinha de pinchezinho, de asfalto e tudo. Aí eu consegui passar sozinho, sem pedir esmola a ninguém, porque você sabe que no dia de hoje ninguém tem mais coração, ninguém tem mais amor, e às vezes você pede uma ajuda e ninguém quer te dar, não importa a circunstância que você esteja, você sabe que está assim o mundo, e o mundo está assim, não é isso, meus amados irmãos? Então, eles botaram a capinha lá, aí a minha passagem, a minha acessibilidade voltou ao normal, então eu teria a maldição dos prefeitos lá, dos engenheiros e tudo lá, e deixei aberto lá diante de Deus, para Deus tirar a maldição que eu deixei ali, porque se tirou a minha liberdade, tirou a minha privacidade de ir e vir, eu agora só vou se for com alguém, então eu deixei amaldiçoado lá, em nome de Jesus, até consertar aquilo ali, porque não é isso que se faz, não é obra que se faz. Você faz uma obra para melhoria, você faz uma obra para qualificação, você vai fazer uma praça para o bem-estar coletivo, para todo mundo usufruir, desde a criança ao deficiente, todo mundo então, e não para fazer para obstruir, para tapar, para impedir o idoso, a cadeirante, eu sei o que for, de transitar. Então isso é algo satânico e deve ser amaldiçoado até que se resolva, e se não se resolver, eles vão ficar que não um bicho escumando até ele ajeitar a safadeza que eles estão fazendo na terra, as injustiças e as corrupções e as coisas satânicas que eles estão a distribuir aí nos 4 ventos desse mundo. Bom, e eu nem queria falar disso, mas eu fui obrigado a falar, porque o intuito aqui é falar da graça de Deus. Eu não estou dizendo que as igrejas não são úteis, porque você vê a coisa mais linda do mundo aqui, Ara Vitória, né, na igreja louvando, Steph Alce, Catherine, Kemily, todas essas meninas aí. Eu amo muito a Raina Almeida, você não vê ela muito na igreja, primeiro que ela é nova ainda, e graças a Deus por isso também, eu amo ela mais do que as outras todo dia por causa disso, porque ela não anda nas igrejas também que nem eu, e é livre de as pessoas estar chamando ela de ladrão de dízimo, de oferta, de irmã e tudo. Então, graças a Deus por isso, e louvado seja Deus por isso. Por isso que eu amo ela até a alma por causa disso, né? Mas outra vive tudo nas igrejas, você vê nas postas aí. Então, é útil, é sim, claro, aquilo ali, né? Agora só o que não é útil é esse peso, esse fardo pesado, onde que eles para lá, os cabeção, se vira político, se vira tudo, fica rico, milionário, e quem está lá no banco apenas se delicia da voz daquela vitória naquele momentozinho ali,
aí vai ter que pagar um preço absurdo pelo aquilo. Então, isso não é útil, isso não é o Evangelho de Cristo, e isso deve ser mudado em nome de Jesus. Agora, claro que as pessoas entregam a sua vida para o altar de Deus, e Jesus disse que não era para ele juntar riqueza na terra, então vamos ter razoável, né? Um razoável que ele não passe fome e nem que ele fique milionário nas coisas dos outros, mas que fique razoável ali, que não é o caso também do nosso dia, porque ele quer ser político, ele quer ser pastor, ele quer ser cantor, ele quer ser tudo, quer tomar os empregos do mundo todo. Então não é isso aí, isso não é de Deus e não é nada de Deus, isso aí é coisa do mundo, é ambição e coisas caídas. Imagina eu sou um pregador aqui, bom, eu não sou de igreja não, tá bom meu irmão, que nem igreja é onda, né? E na verdade eles dizem até que eu não tenho mais o corpo de Cristo porque eu não ando na igreja. Eu estou aqui que nem um bocó, estou pregando aqui que nem um bocó. A Bíblia Sagrada que nem um bocó, mas vamos lá. Aleluia, glórias a Deus. Ele diz que a gente não vai para a igreja, então Deus se retirou da gente, Jesus e tudo. A gente está que nem um bocó aqui. Eu e tu e todos nós estamos que nem um bocó aqui, estudando a Bíblia Sagrada que nem um bocó, porque Jesus e todos eles saíram da gente. Né? E tudo isso é o pior, que não um bocó porque a gente está sem ganhar nada, sem mentir para o povo, né? Ainda até é isso que eu falo, né? Então, ele disse que Jesus se retirou da gente porque a gente não vai mais na igreja, nos congressos dele, nem nas congressarias dele, né? E porque a gente continua indo para a rua evangelizar e aqui nas plataformas, nas redes sociais, pregando sem ganhar um centavo, sem ganhar um centavo. Então a gente somos bocó, a gente somos os idiotas, o pior idiota da terra somos a gente, né? Aleluia, graças a Deus, né, irmão? Bom, na verdade, Jesus não se retirou de tudo, tá bom, meu irmão? Nem o Espírito Santo, nem de mim, nem de ninguém. Se retirou dele lá, dos congressos dele, das patifarias dele. É por isso que ele diz que o político vai ganhar e que o político perde. Ele diz que o presidente deles para lá vai ganhar e o presidente perde, o presidente cai idolatria, cai tudo. Por quê? Porque quem se retirou de lá foi Deus, se retirou deles para lá, da gente não. Com a gente continua. Se a gente vai para a rua, para o sol quente o dia todinho, ou para as portas do hospital, cantar louvor e pregar, para ver se alguém do hospital escuta, então a gente tá cheio de Deus, tá bom, meu irmão? Tá cheio de Espírito de Deus. E sem ganhar um centavo, sabendo que não vai ganhar nem um centavo. E se você não tiver dinheiro, você não compra nem uma água, nem um guaraná, nem nada. Então, tudo é Deus que tá te guiando, é Deus que faz isso com a tua vida, tá bom, meu irmão? Porque se não fosse Deus, tu tava enganando os irmãos com Pix, com chave de carro, com fazenda e com tudo isso. Mas eu não tenho nem dinheiro para comprar nem uma cadeira de roda. E como é que eu vou ter oferecer carro e fazenda e tudo se Deus não me dá nada? Tá entendendo, meu irmão? Bom, pelo menos o nada não isso aí, que ele oferece de apartamento, mansão e tudo. Mas Deus me dá o básico normal, né? Que a minha alimentação já me deu de manhã e meu dia. E a palavra de Deus, a minha encher com a palavra de Deus, cheio de poder de Deus, cheio da glória de Deus. Aqui tá bonitão aqui, a honra do Senhor, bonitão, a coisa mais linda do mundo, mais linda do que os carapeta de PCC, de funk, o cadeado na cara, brinco na cara, carro de fruta na cara, Zé Pilinta na cara, enfim. Aqui tá um anjo de Deus aqui, tá ali a rainha meio de uma princesa de Deus e a gente toma a coisa mais linda do mundo e o resto que morra com o diabo aí no mundo, que morra no vício, que morra como queira. Agora, se um dia, sodomita, tu que achou ruim, porque eu falei da macumba lá que a mulher tava pegando, que era do diabo, e claro que é do diabo mesmo, e a palavra de Deus diz isso, e tu ficasse com raiva porque eu vi uma dupla que optou a ser homossexual, e eu disse lá a verdade, se essa dupla aí de dois homens que optou a viver contrário à criação de Deus, ela ficar para sempre assim, não pegar filho nas adoções, nos orfanatos, elas vão morrer debaixo do céu, não vai ter semente, não vai ter nada, aí vai ter só germe na barriga, só germe na barriga. Aí os efeminados e sodomitas ficaram com raiva. Perdão, ficaram com raiva, vieram tudo com os pedras, com tudo na mão em cima de mim, meu irmão. Mas só que eu tenho espada, eu tenho arma, eu tenho tudo para derrubar todos eles aí, tudo de pancadaria santa aí, eu vou espancando todos eles na palavra de Deus, né, meu irmão? Claro, com a palavra de Deus, né? Então, ele vem com as imoralidades da carne, defender a carne e as obras satânicas da terra. E eu vou cheio de espada santa de 2 gumas aí, de 2 gumas, derrubando todos eles. E sem levantar uma mão, tá bom, meu irmão? Sem levantar uma mão de violência, apenas com a palavra de Deus, tá bom?
E ele fica tão agoniado que ele não fala mais não, ele não tem condição mais de falar mais não, que nem gente não, que nem ser humano mais não. Agora fala que nem carro de fruta, é esculhambando, é chamando palavrão, é mandando ir para aquele canto, enfim, pronto, ele já morreu, e acabou-se, não tem mais jeito para ele, e Deus te abençoe, Deus cuida da tua vida, e Deus te protege, te ilumine hoje e eternamente, amém, um abraço, até mais.